Queridos, a paz do Senhor, é uma grande honra, uma grande satisfação estar com vocês em mais uma EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui direto da ADTO, Assembleia de Deus Ministério Teoflotônio. Hoje falando da lição de número 11. Nós tivemos na lição passada, falamos sobre um líder diante da chegada da morte, uma lição muito boa. Senti muita presença do Espírito Santo. Quando assisti a lição eu chorei, como todos nós que estávamos aqui também sentimos muita presença de Deus. Foi uma lição muito bacana. Deus falou muito com toda a bancada que estava aqui. Amado, hoje eu vou falar a lição número 11. Tenho grandes convidados aqui comigo hoje. Se vocês já conhecem, existe um novato na nossa turma hoje. Eu quero dizer para ele que ele é bem-vindo, é o diácono Josias. Eu queria ouvir um diácono, precisava ouvir um diácono, e hoje ele está aqui. Demorou muito para ele vir, mas hoje Deus deu a graça de ele estar conosco. Hoje eu vou falar da lição número 11, que traz por título a organização de uma igreja local. E por isso eu trouxe o diácono, tem um presbítero, tem dois diáconos, tem um presbítero e tem um evangelista, para que nós possamos debater sobre a organização. Amados, eu queria que você prestasse bem atenção nessa lição, porque ela é uma lição de cunho pessoal, principalmente para a igreja, para pastores, para líderes. E você, professor, você é líder. Então preste bem atenção em tudo que vai ser falado, tudo que nós estaremos debatendo na bancada hoje. A lição passada, nós falamos acerca de um líder diante da chegada da morte. Hoje eu vou falar sobre a organização de uma igreja local. As pessoas que têm compartilhado o nosso link, têm deixado um pedido de lições. Eu quero deixar um forte abraço no YouTube, no Facebook, através do WhatsApp. Grande beijo no coração, que Deus possa te abençoar. Quero iniciar mandando aquele abraço, aquele alô para quem compartilha as lições em primeira instância. Então está aqui comigo Isaías, Assembleia de Deus do Orfanato em Japeri, no Rio de Janeiro. O presbítero Marciano Marques, lá do Cachoeiro de Itapemirim, em Espírito Santo. Junto com ele está a congregação Nação Eleita, que o pastor presidente é o pastor Evandro Rosa. Meu querido, muito obrigado por estar conosco. O pastor Evandro Rosa sempre está conosco. Rafael Silva, Vilena, lá de Rondônia. Oh, terra boa, Rondônia, terra boa. Pastor J. Lira, da Assembleia de Deus, lá em Taubaté. Meu querido, Lilson escreve, muito obrigado, Deus te abençoe. A Osilânia França, eu quero deixar um recado para essa menina, bênção de Deus. O pai dela é o pastor Odonel, ele é presidente da Assembleia de Deus lá em Peixoto, em Azevedo, no Mato Grosso. Sempre está curtindo a EBP em Foco e mandou um escreve maravilhoso, apoiando. Pastor, muito obrigado por estar conosco. Eu amei o que o senhor falou para a EBP em Foco. Isso é prova de que nós estamos falando, está guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor, como pastor, tem apoiado todo o nosso desempenho, tudo que nós falamos. Verdadeiramente, Deus tem nos honrado em estar levantando pessoas que têm entendido o nosso propósito. Ao pastor Odonel, nosso grande abraço. E também a filha dele, Osilânia. Junto com essa equipe está o Claudemir, lá de Tanque d'Arca, lá em Alagoas, um lugar longe. Muito obrigado, meu querido. E o diácono Eliésio, da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Macaranal, lá no Ceará. Terra boa, terra de cabra macho. Eu vou iniciar essa lição hoje, lendo tópico a tópico, e à medida que formos lendo tópico a tópico, nós vamos parar e explicar um a um. Hoje está comigo grandes homens de Deus, como eu já falei, e eles vão ler as lições e nós vamos apresentar ao longo da lição. Eu vou começar a introdução com o diácono e professor Edivandley. Fica à vontade, meu querido. Pai do Senhor, mais uma vez, nesta noite maravilhosa, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor em relação à organização de uma igreja local. Iremos ler a introdução aqui neste momento. Com esta lição estaremos iniciando o estudo da Epístola de Tito. Timóteo recebeu a incumbência de exortar uma igreja que estava sofrendo com os ataques dos falsos mestres. A missão de Tito era semelhante à de Timóteo, mas com um encargo a mais, que foi o de estabelecer presbíteros em cada cidade, pondo em ordem a igreja. Paulo mostra na carta de Tito que não era apenas pregador, ensinador e doutor do gentil, mas também um administrador eclesiástico. Ok, nessa introdução, eu sei se vocês vão lecionar essa revista esse final de semana que vem, então pode anotar aí. Eu queria que você prestasse bem atenção, meu querido professor, que Paulo agora vai se dirigir a Tito, não mais a Timóteo, mas agora a Tito, com conselhos voltados para a área do presbitério, do que nós chamamos aí episcopado. Paulo vai voltar
para uma área administrativa. E principalmente agora a Tito fica o recado sobre o que é coordenar uma igreja. As qualificações que são relacionadas em Tito 1, o versículo 6, aquele que for repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, o versículo 7 diz, porque convém que o bispo seja repreensível, como um bom dispenseiro na casa. No versículo 8, dada a hospitalidade. No versículo 9 ele diz, retendo a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Essas qualificações que Paulo faz a Tito, essas qualificações, elas estão relacionadas e indicam claramente que um presbitério precisa ser o quê? E precisa ter um homem casado e com filhos cristãos. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio para quem quer ser pastor, para quem quer ser obreiro. Os filhos precisam ser cristãos. Ah, mas ele diz, e quem não é cristão, querido? Se ele não governa bem a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Essa qualificação que Paulo traz agora é uma qualificação íntima, dizendo a Timóteo, olhe para os homens que têm filhos cristãos, que não vão causar problema ao testemunho do pastor. E ele continua, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que Timóteo precisa olhar, Tito precisa olhar as qualificações. Isso é o quê? Precisa ser instituído e instruído na palavra de Deus. Ele vai prosseguir dizendo, maduro o quê? Espiritualmente. Não era para Tito escolher qualquer pessoa que estivesse, que era ancião, não. Tinha que ter amadurecimento espiritual, querido. Essas são as qualificações que ele faz para Tito. E ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ser aplicado e aplicar essa instrução em sua própria vida. O ato da escolha é, Tito, escolha homens que tenham filhos que sejam cristãos e que ele aplique o quê? O sentido espiritual, aplique o amadurecimento espiritual em sua própria vida. Ele precisa ser capaz de usar seu entendimento da palavra, de que é a palavra de Deus, tanto para exortar como para corrigir os outros. Então esse versículo número 9 vai dizer, retendo a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar, como também para convencer os contradizentes. Então não adianta ele falar uma coisa e viver outra. Entenda uma coisa, querido. Mestres competentes, tais como os presbíteros, nessa época, eles eram necessários para reprovar os falsos mestres que estavam se levantando naquela época. A competência agora seria a prova eficaz de que ele precisaria reprovar os falsos mestres. E o que o desejo que esses falsos mestres tinha não poderia vir à tona. Qual era o desejo? Lucro financeiro. A mesma coisa que está acontecendo no dia de hoje. Então ele tinha que ter base bíblica, ele tinha que ter testemunho. Isso estava e precisaria estar intrínseco nas pessoas que Tito fosse escolher. É por isso que Paulo deixa esse recado. Ele tinha que caminhar com a família tinha que ter idoneidade. Não só o presbítero, não só o ancião, não só o bispo, mas a família deveria abraçá-lo. Nessa epístola aos Cretenses, entende isso aqui? Paulo mostra lá seu lado da administração. É esse lado administrativo que Paulo vai mostrar agora. O lado da administração que é eclesiástico, nós estudamos na faculdade e nós tentamos desempenhar esse papel tão duro hoje na igreja. Existem pastores que acham que ele deve ser pastor só no púlpito. Não. Existe e deve existir o pastor que cheira ovelha, mas também nós precisamos de um pastor que entenda o lado eclesiástico da igreja. Porque senão a igreja afunda, querido. O pastor precisa ser um pastor que entenda de ambas as coisas. Ele não pode deixar a ovelha para ser administrativo, mas também não pode deixar o administrativo correr solto. Porque senão a igreja vai fundar. Ok, meu querido? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Meus convidados, fica à vontade, viu? Eu queria deixar aqui, Elias, aqui em relação à organização da igreja, que Paulo, quando ele leva Tito a ele conhecer essa cidade de Creta, Paulo deixou uma coisa bem clara para Tito. Primeiramente, ele chega para Tito e aconselha a Tito. Então, vemos que todo obreiro, para ele ir para uma cidade, ele precisa de um aconselhamento pastoral, porque não tem como ele, de certa forma, ir
indouto, sem nenhum conhecimento de nada, de qual é o lugar que ele está indo. E Paulo fala para Tito como era aquela cidade, fala como era aquele povo, como era aquela nação, como a nação não, uma ilha, né? E explica direito para Tito como eles viviam naquele momento. Então eu vejo o seguinte, que para o obreiro estar saindo da sua cidade, do lugar onde é que ele vive, para ele levar a palavra para outras pessoas, ele precisa entender qual que é o ambiente que ele está indo. Então Tito estava ciente de que ele estava indo para uma cidade, como eram aquelas pessoas, nós vamos estar estudando aqui mais à frente, e ele foi com preparo pastoral, que foi Paulo que direcionou a ele. Então, nos dias de hoje, tem que haver isso também, tem que haver isso das pessoas que estão indo para a igreja, como fala aqui a igreja não. A José está aqui, é filho de pastor, para poder falar o que eu estou falando. Antigamente não existia isso. Antigamente eles pegavam o homem e lançavam sorte e colocavam ele em qualquer lugar. Jogava ao léu e dizia que era missão. Meu querido, missão tem que ter organização. A palavra missão, ela começa com organização. Então, antigamente, você pode falar bem sobre isso, não é? Era um ato de pegar a pessoa e falar assim, vai sem nada, vai com o que tem, e vai na fé. Querido, Paulo começa com o título organizado, explicando onde era, quem era, de que forma que ele ia agir, quem era o povo que ele ia enfrentar, assim como ele fez com Timóteo. Na sua época, quando você pode falar isso, você era menino, você sofreu um carro, você sofreu, Thiago? Com certeza. Eu me lembro uma vez ainda que meu pai morava lá pro lado de Valadares afora. Ele foi mandado de Valadares a Novo Cruzeiro. O que acontece? Entendeu? Todos nós sofremos com isso, todos nós tivemos problemas com isso. E foi um prejuízo imenso que nós tivemos na nossa família. Mas a obra do Senhor foi feita. Amém. E isso é importante. O chamado, querido, ele é específico. Então tem pessoas que ele não aguentam esse tipo de pressão no chamado. É por isso que nós devemos, Paulo vai orientar Tito a escolha. A escolha tinha que ser muito bem feita, para depois não ter problema na frente. Eu vou continuar aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão que eu passo a palavra para vocês. O tópico de número 1 que diz a epístola enviada a Tito, com o diácono Josias. Fica à vontade, meu querido. Ok. O intento da epístola. Qual era o principal propósito da epístola de Tito? O objetivo de Paulo era dar conselhos ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele tinha recebido. Tito recebeu a incumbência de supervisionar e organizar as igrejas de Creta. Paulo havia visitado a ilha com Tito e o deixou ali com essa importante incumbência. Eu gosto de tocar nesse tópico específico. Eu queria que você notasse, professor, que os conselhos de Paulo a Tito agora eram conselhos a um bispo. No original, bispo significa supervisor. Nós vamos entender que agora Tito teria a função de supervisionar tudo o que estava acontecendo com as igrejas de Creta. Ele tinha que desenvolver o quê? Um trabalho de cooperação junto ao povo de Adonai que vivia naquela ilha. Esse trabalho ia começar com supervisão de quem trabalhava, quem não trabalhava, quem seria escolhido para o episcopado. O ato do bispo que vai mais profundo. Ele não é apenas pastor, mas ele supervisiona, ele olha o que está acontecendo. Eu olho hoje os bispos que tem na atualidade não fazem nada, né? Só tem o nome de bispo, só fica dentro da igreja sentado em cima do púlpito, mas não tem supervisão de nada, não move a mão para nada, não pega na cadeira. E já a posição de Tito seria diferente. Ele teria e deveria cooperar, deveria participar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Paulo impôs, Fica à vontade, querido. Paulo impôs essas condições a ele, entendeu? Supervisionar, deu a incumbência para ele para supervisionar, organizar as igrejas na ilha de Creta. Na realidade, eu vejo hoje o trabalho de diácono, o termo diáconos, serviçal, como o trabalho de Tito naquela época como bispo. Ele teria que cooperar com a igreja local. Hoje,
se a pessoa sentou num banco e virou presbítero, acabou, ele não faz mais nada. Eu acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Fica à vontade. Sim, eu acho tão interessante como Paulo preparou Tito. Da mesma forma ele preparou Timóteo e preparou Tito. Só que Tito com uma responsabilidade talvez maior. Quando nós falamos de dar conselho, isso aí nós entendemos muito bem que Paulo ele era mestre para isso. Por que ele era mestre para isso? Porque quando ele dá conselho lá para o jovem pastor Tito, ele estava dando o quê? Primeiro ele preparou, depois de todo ele bem preparado, ele deu o quê? A responsabilidade. Porque não adianta também eu pegar um jovem ou que seja uma pessoa e falar com ele, hoje mesmo você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero. Não adianta. Você primeiro, com sua experiência, você o prepara. Quando você vê que ele está preparado, aí você vai começar a passar a sua experiência para ele, que ele possa prosseguir. E com Tito não foi diferente. Tito ele passou aquela responsabilidade e para Tito corresponder o que ele tinha recebido. Que não adianta, talvez muitos estão aí, talvez tenham chamado, passou o convite, passou um diácono, passou um presbítero, mas não o prepara. Aí onde ele vai chegar? Aí fica complicado. Por que muitos pastores hoje estão sofrendo? Por quê? Porque ele mesmo não se arcou com a responsabilidade de ensinar e preparar o seu obreiro. Amém? Eu vejo esse tema muito bom de ser abordado na sala de aula, porque tem professores que foram escolhidos para serem professores, mas não ora, não jejua, sim, não dedica a lição, não estuda. Querido, se te chamaram para ser professor, é porque enxergaram em você o professor. Não é para você fazer um negócio. Eu odeio pessoas que trabalham. Aqui em Minas Gerais nós estamos meia boca, né? Meia boca, faz um negócio pela metade. Começa, ele pede um cargo em janeiro, quando chega em abril ele entrega. Querido, Deus te chamou para a obra. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. O que eu vejo de professor que pede cargo é o professor Elias. Eu quero trabalhar e você dá um cargo para ele. Quando é em março, abril, maio, ele larga o cargo. Querido, meu amado, acho que o senhor tem que entender que o chamado é porque enxergaram. Se enxergaram, é porque você é capaz de desenvolver. É um tal de que eu não sou capaz. Então por que você pediu o cargo? Amado, Deus te dando o privilégio de estar na frente da sala de aula. Então desenvolva um trabalho, assista videoaulas, estude, vai para a Bíblia, leia a lição, assista vídeo 3, 4 vezes, para que Deus possa te honrar. Amém? Eu vou continuar no tópico 2, como o presbítero Toninho diz, data em que foi escrita. Prossiga, meu querido. Amém. Acredita-se que foi escrito no ano de 64 depois de Cristo, aproximadamente. A carta a Tito foi escrita na mesma época da primeira carta a Timóteo. Provavelmente foi redigida na Macedônia, durante as viagens de Paulo, fez quando esteve sob a custódia dos romanos. Ok, eu acho interessante isso aqui. Nós devemos marcar que essa carta ela foi escrita por volta de 64 e 66, não tem data específica, mas é mais ou menos entre 64 e 65. Ela foi endereçada a Tito desde a primeira carta a Timóteo, quando Paulo estava sob a custódia da guarda romana. E ele havia deixado Tito em Creta. Creta, no original, aí para você anotar, grego, é Crine, ou no literal, Crine, que significa o que nós chamamos uma ilha abastada, ilha pomposa. Nessa originalidade, ela é a maior ilha da Grécia. Quando nós falamos sobre isso, você acha que Creta era pequenininha? Não, querido. Ela está situada ao sul do mar Egeu e é a quinta do mar Mediterrâneo. Só para você ter noção, é a quinta do mar Mediterrâneo. Ela tem 8.336 km². E até 2011 agora, ela tinha cerca de 623.065 habitantes. Então é um lugar bem grande. Tinha muitas igrejas. Paulo manda Tito para um lugar que precisava de cooperação.
Quanto maior o campo, maior é a necessidade de obreiros que entendam o que é o chamado. Hoje as igrejas estão padecendo, como diz aqui o presbítero irmão Toninho, porque não tiveram a escolha certa. E por não ter a escolha certa, o pastor sofre. Estou errado, meus queridos? Fica à vontade, vou falar. Professor Elias, o líder ou pastor que seja da congregação ou da igreja que ele estiver na sua responsabilidade, o primeiro passo para poder fazer uma separação de obreiro é orar. Para Deus começar a abrir a mente dele, para ele começar a escolher. E na sequência ele vai sempre observando os irmãos que têm aquele chamado de Deus. Porque talvez hoje, mas eu não tenho muito obreiro dentro da minha igreja, talvez meus obreiros que tem lá não tenham muito interesse. Mas de quem é a culpa? A culpa é de Deus ou a culpa é de quem escolheu ali sem orar, sem pedir permissão a Deus? O que é que nós temos que entender? Que hoje, se você sair perguntando dentro da casa de Deus, dentro da igreja, você quer ser um obreiro? Qual é a resposta? Não. Sabe por quê? Porque para poder ser um obreiro de Deus, primeira coisa ele tem que ter um chamado diretamente de Deus. Por que Paulo ele começou a aplicar isso sobre Timóteo, sobre Tito, e para poder formar aquela formação? Porque primeiro ele foi preparado pelo próprio Jesus. Ele teve um encontro real com o próprio Jesus. E quando o homem ele tem aquele encontro e Jesus chama ele, não pela amizade que ele tem com o líder, o que acontece? A hora vai crescer, sem sombra de dúvida. Por quê? Ele já começa a sentir lá dentro do teu peito que a obra precisa dele. Por quê, irmãos? Deus não vai descer do céu para fazer nada nessa terra, não. Ele nos escolheu para poder nós ter a responsabilidade de aplicar e ganhar as almas para Ele. Essa é a responsabilidade do obreiro. E o que está faltando hoje é isso. Amém? Amém. Eu gosto desses temas em específico, que nós vimos que o chamado, ele arde no peito, mas o líder tem que ver. Ninguém oferece para ser diácono, ninguém oferece para ser presbítero, ninguém oferece para ser evangelista. Não. É o pastor que tem que enxergar. É lapidar as pedras em meio ao cascalho. Eu sempre falo isso, você tem que ter visão de Deus, oração, para você buscar um líder eficiente em meio ao cascalho. É muita visão, oração, muita coisa. Eu vou prosseguir aqui, sim, meus queridos. Se quiser falar alguma coisa, levanta a mão que eu passo a bola para vocês. O tópico de... Sim? Pode perguntar, meu querido. É por isso aí, pegando uma caronazinha do meu amigo aqui, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Então o que acontece? Se o nosso líder chamar um que não for aprovado por Deus, entendeu? Ele não será escolhido. Verdade. Tem muito chamado e pouco escolhido. Isso é muito profundo. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que diz viver correto, ainda com o presbítero Antônio. Posso seguir, meu filho? Fica à vontade. Viver correto. Como ministro do Evangelho, Paulo exige a ordem na igreja e que os irmãos vivam de maneira correta, santa. Segundo a Bíblia de estudo da aplicação pessoal, a ilha de Creta era conhecida pela preguiça, glutonaria e maldade dos seus habitantes. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o novo convertido torna-se santo pela lavagem de regime de regeneração do Espírito, por meio da palavra de Deus. A santificação é também um processo gradual contínuo que conduz ao aperfeiçoamento do caráter e da vida espiritual do crente, tornando-o participante da natureza divina, segundo Pedro 1:4. Sem a santificação, jamais alguém verá a glória de Deus. Eu acho magnífico isso aqui, querida. Anota na sua revista para que você debata em sala. Isso é muito interessante. O ato da graça traz consigo mudanças.
O que é a graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus pagou no Calvário. Então, o ato da graça traz consigo mudanças. E a quem é manifestada a graça e a aceita, tende a ter o que nós chamamos de regeneração. O que é regeneração? Uma nova visão, tanto no quesito espiritual, quanto também no quesito carnal. Tem um texto, Efésios 4, 28, que fala bem sobre isso. É algo fantástico. Quem tiver com a Bíblia aberta em Efésios 4, 28, pode ler para mim bem rapidinho, para nós continuarmos o debate aqui. Efésios 4, 28, Edivando, sim? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então entenda, aquele que furtava não furte mais, aquele que bebia não beba mais, aquele que usava droga não use mais, aquele que repudiava, aquele que molestava, aquele que cometia adultério, não faça mais. É um ato da regeneração. Quem é nova criatura e regenerado, ele se torna diferente em todos os aspectos, principalmente em se tornar. Ele se torna semelhança de Yeshua aqui na terra. Há um texto de 1 Pedro, bem rápido para você entender, que é fantástico. O próprio Pedro, que é quem tanto discutia com Jesus, bravo, ele fala algo fantástico em 1 Pedro 1, o versículo de número 4, ele diz o seguinte: para uma herança, olha que interessante isso aqui, 1 Pedro 1, o versículo de número 4, ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, dos quais são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então Pedro mostra que esse aspecto, ele é guardado por Deus, ele é guardado por quem é nova criatura, para se manifestar nos últimos tempos. Nós manifestamos esse aspecto à medida em que nós somos regenerados, à medida que nós temos uma conversão genuína. Querido, é impossível você encontrar a graça e permanecer do mesmo jeito. Se você permanece do mesmo jeito que você veio do mundo, dentro da igreja, verdadeiramente, você não conheceu o Evangelho de Yeshua. Porque quem conhece o Evangelho de Yeshua, ele traz consigo mudança. Nesse tópico número 3, eu sei que você quer falar alguma coisa sobre isso aí, deu vontade de falar. Agora prosseguir, fica à vontade, meu querido. Eu queria falar assim, em relação a como viviam os cretenses, né? Aqui no 1 Título, capítulo 1, versículo 12, fala assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então eu vejo o seguinte, meus irmãos e professor Elias que estão aqui na bancada, que aquela ilha não é uma ilha proveitosa, para se dizer assim, financeiramente, porque como que eu vou enviar um obreiro, como que um obreiro vai até uma região dessa que não tem nenhum custo? Então eu vejo o seguinte, que Deus não estava preocupando com a vida deles, como eles viviam, mas se preocupava com a salvação daquelas pessoas naquela época. E vejo que nesses dias de hoje, muitos pastores, muitas pessoas que querem enviar alguma pessoa em algum lugar, eles olham primeiro como que é o local, se aquele local ali vai ser bem financeiramente. Eu vejo que Deus não estava preocupado com isso. E a Bíblia fala que o obreiro que deve ir para esse local, a Bíblia fala que ele deve repreendê-los severamente. Por que severamente? A pessoa que tem que ir, ele tem que crer realmente que Deus enviou ele. Tem que crer que não é a boca dele que está falando, e sim Deus que está falando através da vida daquele povo. Porque depois que ele fizer isso de tal forma, ele vai ver a mudança que vai haver naquela cidade. Porque eu já ouvi muitos testemunhos de pastores que foi para um lugar onde que o lugar não era proveitoso financeiramente, e ele saiu daquele lugar e abençoado. Por quê? Ele creu na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, onde que ele colocar as plantas dos pés, ali será abençoado. E eu vejo que Tito foi com essa convicção no coração dele. Amém? Eu gosto,
sei que você vai falar, mas essa visão hoje, nós perdemos o âmbito espiritual e entramos no âmbito carnal, onde eu só vou para um lugar se ele tiver rendimento financeiro. Eu não vou pelas almas. E isso está acontecendo nos ministérios na atualidade. Eu preciso ir porque lá é uma área desenvolvida. Todo mundo quer abrir igreja onde tem muito dinheiro. Agora ninguém vai para o Nordeste. Vem aqui para o Nordeste de Minas Gerais. Vem aqui para o Norte de Minas Gerais, onde você não tem nada, nem padaria você tem. Então, querido, se você quer evangelizar, vai para os lugares onde não tem nada. Eu vejo inúmeras pessoas abrindo megas igrejas só em grandes centros. Querido, isso não é evangelismo. Isso é vontade de ganhar dinheiro. Isso é vontade de fazer um reino próprio. E é uma vergonha para o evangelho na atualidade. Irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Professor Elias, nós sabemos muito bem que Creta era uma ilha problemática. E aí eu estava aqui analisando o texto e vendo como Paulo, com sua inteligência, mesmo que ele já tinha ido lá, mais Tito, já tinha feito um resumo como era lá, como ele poderia mandar um obreiro para um lugar daquele problemático, desconhecido, era conhecido pela preguiça, glutonaria, maldades, um homem despreparado. Hoje, isso é uma opinião minha, talvez ela pode ser válida. Nós não queremos hoje investir nos nossos obreiros. Investir como? Em preparo para ele. Nós queremos talvez mandar ele abrir uma região, mas simplesmente falar assim, vai. A igreja, por mais que ela sustenta financeiramente, talvez, mas falta algo. Algo para quê? Para ele poder começar a entender como é aquela região, qual é a dificuldade que ele aceita encarar lá. Nós vemos pelos historiadores que a ilha de Creta, ela possuía mais de 100 cidades. Não era um lugar pequeno. E ali direciona um homem, um jovem, para poder cuidar daquela cidade, daquela ilha, mas dando o quê? Bons ensinamentos, talvez uns ensinamentos que lá não tinham. Mas primeiro, Paulo, com sua experiência, preparou o jovem Tito para poder se colocar ali, para poder educar aquele povo, porque aquele povo estava sofrendo, por quê? Talvez até por falta de conhecimento da palavra de Deus. E o obreiro hoje tem que primeiro se preparar para depois ser aplicado. Preparar como? Ele fazer cursos, ele está sempre estudando a Bíblia, ele tem que estar sempre em oração, ele tem que estar sempre buscando mais a Deus para poder enfrentar essa dificuldade. Aí eu pergunto para os irmãos, os senhores que estão aqui nessa noite, hoje é diferente? Não. A dificuldade continua a mesma? Sim, porque falta algo a mais para poder passar para os seus obreiros. Amém? É verdade. Muito bom. Eu vou continuar no tópico 2 que fala: o pastor precisa proteger o rebanho de Deus com o diácono Evangelho. Qualificação dos pastores. Em sua carta a Tito, Paulo enfatiza as qualificações do bispo em relação à família como homem casado, fiel à esposa e na criação de seus filhos de forma exemplar. Paulo diz que os filhos do ministro, presbítero ou pastores não devem ser acusados de dissolução, nem de serem desobedientes. No original, tais adjetivo vem de anupatuxto, não sujeito e disciplinado, desobediente. O exemplo mal dos filhos do sacerdote Eli é referência negativa para a família dos pastores. Paulo mostra que o bispo deve ser uma pessoa íntegra e irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Por outro lado, ensina também que o bispo não pode ser soberbo, iracundo, dado ao vinho, não espancador, cobiçoso de torpe ganância, vide os mercantilistas na atualidade, que só trabalha por dinheiro.
Paulo instrui que o obreiro precisa ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Amém. Isso aí falta hoje no mercado. Esse negócio de obreiro hospitaleiro, esse negócio de que tem de obreiro espancador, eu tenho de obreiro mal pagador, meu querido. O conselho de Paulo quanto a ser casado mostra, querido, a dificuldade que ele tinha com ele mesmo, porque ele era solteiro. Paulo agora dá esse conselho na escolha, porque isso levaria a quem foi escolhido a ter uma facilidade de testemunho junto à comunidade local. Paulo tinha problema com ser solteiro. Você acha que você não tinha, não? Você acha que inúmeras mulheres não vinham tomar conselho com Paulo? E Paulo não poderia aconselhar porque ele estava solteiro? Então o ato de ser casado é muito mais fácil quando você atende uma irmã em seu gabinete e a sua esposa está do lado. É outra coisa, meu querido. Você imaginou você atender uma mulher no seu gabinete sozinho? Querido, o inimigo fica doido para rondar o ministério, você vai lá e ainda dá uma brecha para o inimigo fazer isso. Então entenda, você, professor, nunca permita que uma aluna te aborde sozinho em sala. Sempre esteja acompanhado de alguém. Se você é solteiro, sempre esteja acompanhado de um aluno, de uma aluna, para aconselhar uma aluna. Ou aconselhar uma aluna, sempre esteja com alguém em volta. Porque o inimigo fica em derredor. Então Paulo dá essa pincelada a Tito, mostrando que ele tinha enfrentado esse problema no ministério dele. E agora, esse ato que nós chamamos aí de anupactactos, esse original no grego é hanoportactos. O significado disso aí é não sujeito, indisciplinado e desobediente. O filho de um pastor, um filho de um presbítero, um filho de um ancião, ele não pode ser desobediente. Ele é visto pela igreja como filho do pastor. Amado, e eu vou quebrar um paradigma que tem na igreja aqui, que filho de pastor não tem nome, mulher de pastor não tem nome. Querido, vou deixar essa palhaçada no meio da igreja. Filho de pastor tem nome, mulher de pastor tem nome, e são pessoas que sofrem e choram pelo ministério. Talvez esse seja o problema que nós estamos enfrentando na atualidade. Por nós não darmos nomes aos filhos de pastor, eles ficam rebeldes na igreja. Amado, você que é professor, coloque na cabeça da sua... Abra a cuca, como diz Deuteronômio. Coloque na cabeça que ninguém é super-homem e que eles têm os mesmos problemas que nós temos. Sofrem a mesma coisinha. Então entenda, o que ele não pode ter? Não pode ser disciplinado, não pode ser sujeito, não sujeito, ele tem que ser obediente, meu querido. Entenda que o bispo tem por obrigação de ser íntegro. Ele é um ser humano. O que é um ser humano íntegro? Nós precisamos entender essa palavra íntegro. Um ser humano íntegro é o ser humano que não se vende por situações momentâneas. Ele não se vende infringindo as normas e leis locais e também dentro da igreja, prejudicando alguém por motivo fútil. O presbitério, ele é sério. Ele não pode brincar com as pessoas. Então entenda, ele não pode ser incoerente. Ele tem que ter caráter. A palavra hebraica chamada tamim, que nós falamos, significa perfeito, sem defeito e concluído. A conclusão de Adonai, a conclusão de Deus no homem, está em sua atitude de ser íntegro. Eu quero ver algo sobre isso. Gênesis 6, o versículo número 9. E Mateus 5,48. Então o presbítero, o pastor, ele precisa ter a integridade junto a ele todos os dias, porque ele representa o povo. Quem achou para mim Gênesis 6, versículo 9? Presbítero irmão Antônio, sim, meu querido? Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Olha que profundo. Aqui até a musiquinha diz: Noé era um homem justo e bom, porque ele andava com Deus. Ele só andava com Deus porque ele era justo. Tem gente na igreja todo cheio de problema, está achando que está andando com Deus. Não está não, viu, meu querido? Mateus 5, versículo 48, sim, de voz, fica à vontade. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Oh, glória a Deus. Querido, aqui bateu pesado. Esse negócio de ser de voz perfeito. Pastor, eu tenho um probleminha comigo, eu sou pastor, mas eu compro e não pago. Querido, vai lamber sabão, né?
A atualidade que nós estamos tendo de gente que compra que não paga, encara o ministério como se fosse cabide para escorar, para ter água, luz e aluguel. Querido, olha, Deus vai cobrar de você tudo que você está fazendo com a igreja. É a noiva de Adonai, ela tem importância para Deus. Vocês querem falar alguma coisa, meus queridos? Levanta a mão, ele falou, sim, fica à vontade. Pastor Elias, você acabou de falar aí que o pastor não é super-homem. E é verdade, ele não é um super-homem. O pastor, ele tem hoje uma responsabilidade, primeiramente, com sua família e segundamente com sua segunda família, que é a igreja. Por quê? Os membros hoje acham que o pastor ele tem por obrigação de carregar todas as cargas. Essas cargas, tem momento que ele vem suportando, mas tem momento que ele não aguenta também. Por quê? Porque qualquer problema que hoje uma família tem, primeira pessoa que ela lembra é do pastor. Por quê? Porque o pastor ele está ali para aconselhar. Mas eu pergunto, e quem vai aconselhar o pastor? Ele fica sobrecarregado, ele fica ali tentando de toda forma ajudar aquela família em uma palavra, ele tem que estar ali ajudando aquela família em orações. Irmãos, por isso que eu falo sempre, o homem ele tem que ser chamado diretamente por Deus, porque para aguentar, sustentar essas dificuldades, essas lutas. Por que muitos vai até o meio da estrada e desistem? Porque não aguenta. O homem comum, ele não é capaz de sustentar essas pressões. Porque se a família dele, o filho dele erra na igreja, no instante começam as acusações. Olha, o filho do pastor, ele não dá exemplo. Por que o meu filho tem que dar exemplo? Ah, mas a esposa do pastor não ajuda em nada. Por que eu tenho que ajudar, irmãos? Irmãs, preste atenção. Faça a obra, não olhar para quem. Só olha, lembre que a obra é de Adonai. A obra é dele. Se você faz, não importa para quem seja, mas faça bem feito. Não fica olhando nem para A nem para B, mas faça com amor e carinho, porque você tem um chamado. Você que é um líder, você que canta, você que está aí pregando. Lembre que você tem um Deus que está 24 horas te olhando para você e te observando. A graça está tudo na mão dele, as bênçãos estão tudo na mão dele. Porque quando eu começar a pensar que está na mão do pastor, eu estou arruinado. Por quê? Porque eu estou confiando mais no homem do que em Deus. Muito bom. Você falar alguma coisa, Rodrigo? Fique à vontade. Ok. Paulo diz que os filhos dos ministros, presbíteros e pastores não devem ser acusados de resoluções, nem de serem desobedientes. O que acontece? No passado, eu tenho para mim que no passado essa parte ela pegava mais, entendeu? Porque eu fui um que sofri com isso muito. Tudo era eu que tinha que dar exemplo, entendeu? Eu que tinha que receber os visitantes de casa, tinha que estar composto, entendeu? E antigamente a gente tinha muito corpo a corpo com o pessoal. Era hospitaleiro. Éramos hospitaleiros, né? E o que acontece? Então tinha que dar aquele exemplo total, entendeu? Para que o pastor, no caso o meu pai, seria, entendeu? Bastante observado na igreja. Eu fico olhando que há uma carga tão pesada para os jovens daquela época, né? Mas hoje na igreja também está a mesma coisa. Nós temos que diferenciar isso hoje. Mas coloca na cabeça da sua sala isso aí, fala um pouquinho sobre isso, abre um debate esse tema. Isso é muito importante para que nós possamos entender. Isso pode ficar à vontade, meu querido. Eu queria falar que em relação à questão de pastores, filhos de pastores, igual nós estamos abordando aqui, eu conheci alguns filhos de pastores e alguns que até se perderam no mundo, porque hoje não estão vivendo mais porque foram assassinados. Mas eu vejo o seguinte, não vou dizer que foi por culpa de um ou de outro, porque salvação individual é questão individual sua, independente da pessoa ser filho de pastor, mas em relação a essa carga que nós estamos comentando aqui, isso é muito sério.
e os professores que irão lecionar na sala e deveriam abordar e centralizar em cima dessa questão aí, a respeito dessa questão, porque nós vamos falar aqui que naquele tempo tinha muitas falácias dentro da igreja, tinha muitas contendas, muitas coisinhas dentro da igreja, mas eu creio que tinha muito essa questão também da família do pastor. Então, aborde isso na sala de aula, explicando para os alunos que realmente ser filho de pastor não é fácil. Ser filho de pastor é ser comparado com os anjos da igreja, aqueles que têm que dar mais exemplo que todo mundo, e o filho do pastor é carnal como você, como eu, como qualquer um que está aqui. Então nós temos que ter essa visão centralizada, que nós temos que voltar a visão para Cristo, não somente para o pastor como exemplo, mas para Cristo, esquecer dessas coisinhas que acontecem, porque se o filho do pastor errou, eu tenho que pegar uma pedra e querer atacar ele. Não deve ser dessa forma. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, crentes, porém problemáticos, com o diácono Josias. Pode ler primeiro, fica à vontade. Tópico número 2, crentes, porém problemáticos. Crentes, porém problemáticos. Paulo ressalta o respeito que o presbitério ter a doutrina e a autoridade ministerial para argumentar com os contradizentes. Entre os crentes da igreja de Creta, havia os complicados e contradizentes, faladores, tipos não raros em igreja nos tempos presentes, mas o apóstolo iniciou a maneira de tratá-los. Aos contradizentes e desobedientes ao ensino da palavra de Deus, Paulo demonstra não ter nenhuma afinidade com eles, pois são perigosos não só na igreja local, mas para as famílias cristãs, e devem receber a admoestação e repreensão à altura, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por top ganância. O fato de tais falsos crentes terem espaço para transtornar casas inteiras se devia à realidade das igrejas cristãs em seus primórdios. Elas funcionavam em grande parte nas residências dos convertidos. Além de desordenados, eles são faladores e murmuradores. Esse tópico é muito bom. Querido, os problemas enfrentados por Tito foram os mesmos problemas que foram enfrentados por Paulo, por Timóteo e por todos os líderes de todo o mundo. Isso está nos mostrando que nós devemos a cada dia preparar e estar preparado na palavra de quem? De Deus. Há um versículo célebre em Tito 1, o capítulo 1, versículo número 9, ele diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Isso gera em todos nós, e também aos problemáticos, a certeza de que somos enviados de quem? Enviados de Deus. Quando você domina a palavra, quando você domina a igreja através do seu testemunho, entenda isso aqui, você está dizendo aos maldizentes e a você mesmo que você é um homem escolhido por Deus. Aleluia. Entenda isso, meu querido. Você precisa dominar a palavra, você precisa orar, você precisa buscar, porque os maldizentes, querido, como tem isso na igreja na atualidade? Não é só na época de Paulo, não. Está cheio hoje na igreja. Qualquer coisinha que você faz na igreja, o povo levanta conta. Se você faz a campanha, o povo levanta conta. Você faz algo que é para o bem do povo, e o povo se levanta contra. E fala mal do pastor, e fala mal da direção. Querido, fala mal da sua sala, persegue você do seu ministério. Sempre vai existir Alexandre Latueiro, Emineuso e
fileiros. Não vai nunca acabar na igreja. Sabe o que é isso? Isso é para que o seu ministério cresça. Como tem maldizente. Sabe o que Paulo fala na carta dele? Eu acho interessante que Paulo diz assim, olha, tenha com eles uma primeira conversa. A segunda, descarta, evita-os. Quer ser bem sucedido no seu ministério? O que tem de gente na igreja que eu para o Senhor, meu irmão, e longe. Faça isso, porque não fica procurando tumulto dentro da sua sala, procurando. Não, evita. Você quer falar alguma coisa? Sim. Irmão Antônio, prossiga, Rodrigo. Eu vi o irmão falando sobre esse tema aí. Eu vejo o joio e o trigo, né? Ou vice-versa, né? O trigo e o joio. O joio ainda está dentro da igreja? Sim. O trigo também está dentro da igreja? Tá. Sim. Agora, não é momento ainda de tirar o joio do meio do trigo. Agora, você seja aplicado, que seja aplicado para o joio que está no meio, que você traga palavras fortes de conserto para a vida dele. Primeiro, que o trigo ele vai ser colhido. Mas o joio também vai ser colhido. E quando Deus falou assim sobre o trigo e o joio, quando estiver dando fruto, na hora que for na hora da colheita, nós vamos separar o joio e o trigo. Para que serve o trigo? O trigo é o bom para alimentação, será separado, e o joio que não presta será colocado fogo, será queimado. Então, tem que preocupar? Sim, tem que preocupar, mas dando uma nova diferença, um ensinamento para o joio que está no meio do trigo. Você trata o joio de forma totalmente diferente, porque o joio ele está ali somente para poder estragar, ele está ali só em questionação das coisas, que tudo está ruim, nada que presta. Isso aí, irmãos, não liga não, que é o joio, e o joio está aí para poder trazer problema para o seu líder na igreja. Eu queria fazer um complemento da palavra do irmão Antônio, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora lhes escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Em relação a isso que nós estamos falando aqui, Elias, é muito sério isso, porque tem muitas pessoas que ela tem que saber, ela tem que ter o equilíbrio, entender quem é realmente cristão. Porque tem muitas pessoas que estão no nosso meio que não são cristãos, infelizmente não são, porque ela entra no nosso meio e vemos que são pessoas até mesmo enviadas de Satanás para atrapalhar o convívio do cristianismo. Que muitas pessoas se colocam de soluções, colocam coisas ao qual não convém dentro do âmbito da igreja, fazendo com que o âmbito da igreja não seja um âmbito de paz, de amor, de harmonia, e faz com que a igreja seja uma igreja de rebeldia, pessoas que estão se dividindo. Então o apóstolo Paulo dá um conselho para nós que nós não sentamos nem na mesa dessas pessoas para comer com elas. Eu vou continuar, o número 13 fala sobre isso. Não dá ouvidos a ensino falsos com o presbítero e professor irmão Antônio. Título na condição de supervisor, estabelecendo igrejas de cidades em cidade, tinha que ministrar a palavra de edificação e advertência contra os falsos cristãos. Deveria repreendê-los de modo veemente na verdade. Eles eram desviados da verdade. Mas adiante, Paulo resume como tratar os desviados e hereges. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o.
Vou abordar voltar um pouquinho aqui atrás aqui. Complicados, contradizentes, faladores. Isso é muito ruim para a igreja. E mais adiante tem perigosos. Então, desde o princípio até hoje, isso tem acabado assim com a conduta da igreja, né? Porque o pastor, o líder fala uma coisa, os complicados vêm e complicam tudo. O líder fala outra coisa, os contradizentes vêm e falam o contrário. E os perigosos, o perigo está aí. Por isso hoje, irmão Elias, que a gente vê que as escolas dominical estão vazias. Estão vazias. Por causa de quê? Por causa dos faladores, dos complicados, dos contradizentes. E fala contra. Mas nós temos que trazer esse povão para a escola dominical, porque é lá que é o primeiro seminário de um pastor. Eu acho interessante que esse conselho de Paulo agora a Tito é muito específico, porque o ato de Tito supervisionar poderia gerar nele o mesmo problema dos demais. Então Paulo começa desse conselho porque Tito ia supervisionar, ia se envolver com essa classe e ele poderia ter o mesmo problema. Então logo ele deveria repreendê-los, Paulo chega a dizer isso, de modo veemente. Era ríspido, repreendendo de modo veemente. E em outra situação agora ele deveria evitá-los. Provérbios, há um texto muito bacana em Provérbios 13, o versículo de número 20 e 21, que diz, olha que texto fantástico, diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O versículo 21 diz: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoadores ou galardoados com bem. Há nesse ministério, esse conselho de Paulo, algo para a vida futura de Timóteo, algo que é eterno, não é algo efêmero, passageiro. Ou seja, Timóteo guarda, Tito guarda. O conselho de Timóteo é o mesmo para Tito agora. Cuidado, tenha cuidado de você, tenha cuidado com quem você vai conversar, evita. E nós precisamos ser assim na igreja hoje. Eu vou continuar no tópico de número 3, a percepção da pureza para os puros e para os impuros, com o diácono de Evandro. Primeiro ponto, tudo é puro para os puros. Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros, pois esses procuram viver segundo a palavra de Deus. Aqueles que vivem de modo santo não veem mal em tudo, pois seus olhos são bons, santos, isso é reflexão de suas mentes e corações bondosos. Deus nos chamou para sermos santos em todas as esferas e aspectos da nossa vida. Quem despreza esse ensino não despreza o homem, mas sim a Deus. A percepção, anote isso aí, querido, a percepção de um homem de Deus só aumenta à medida em que ele anda em oração. Anote isso aí. Pois a oração nos aproxima e nos faz entender os propósitos de Adonai. Quando estamos em oração, anote isso aqui, para você anotar isso aqui. Nós estamos próximos ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, e ele nos faz entender o propósito de Yeshua concernente a Adonai. Ele faz você entender o propósito de Jesus e Jesus te faz entender o propósito de Deus. O texto de 1 Pedro 1, o versículo 15 e 16 é fantástico. 1 Pedro 1, 15 e 16, ele diz, olha que interessante: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todos o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ok, meu querido? Alguém quer falar sobre isso, sobre santidade? Sim? Edvando? Alguém falava da bancada? Eu vou continuar aqui para continuar, ou vocês vão falar alguma coisa? Olha, pastor Elias, tudo que é puro é para os puros. O que é puro e impuro para você? Puro não é a palavra de Deus? Quando eu começo a aplicar
a palavra de Deus, na verdade, ela se torna pura. E ela é pura. Agora, há um esquema aí, as pessoas estão tentando alterar a palavra de Deus. E Deus não tolera, irmãos, essas aplicações. Por quê? A maior preocupação que Paulo tinha, que Paulo passava a Timóteo e passava a Tito, que a palavra de Deus não fosse mudada em nada, fosse aplicada da forma correta. Por que hoje as igrejas estão sofrendo? Já foi falado aqui, a igreja hoje ela não tem mais interesse de escola dominical, para poder aprender a palavra de Deus. As igrejas hoje não têm interesse nos cultos, de ensinamento nas quarta-feiras. Você pode fazer umas pesquisas aí que está todas da mesma forma. Agora, quando você fala que é um culto de movimento, aí a história muda. Muda por que muda? Porque eu não tenho compromisso com a palavra. Eu vou lhe marcar meu ponto, vou lá receber a palavra de Deus e vou levar, e para mim está tudo bem. Mas será que Jesus quer você dessa forma? Jesus está precisando de pessoas que tenham compromisso com Ele. Como você quer que Deus age na sua vida, que Deus tenha compromisso com você, se você não tem com Ele? Como você quer receber as bênçãos de Deus, se você não faz nada para Deus? Então, essa purificação, ser puro, é você estar alimentando a verdadeira palavra de Deus, que é a palavra da santificação. É a palavra que vem pura para nossos corações, para nós se sentir o quê? Como? Alegres, e para nós ter amor mais pela obra do Senhor. Em relação a isso aí, montando a interação que eu venho fazer aqui, é que você pode observar que a maioria das pessoas que trazem problema no convívio da igreja, se o pastor for fazer uma pesquisa de campo dentro de cada igreja, você vai observar que são pessoas que não vêm na escola dominical, não vêm nos cultos de ensino, são pessoas que nem mesmo busca dizimar na casa do Senhor, acha que dízimo não é bíblico, né? E é bíblico. E você pode observar que essas são as pessoas mais complicadas para o convívio da igreja. E as pessoas puras, as pessoas que buscam a palavra do Senhor, que elas possam buscar também um equilíbrio. Porque tem muitas pessoas também que estão dentro do convívio da igreja, que ela não sabe o que é santidade, o que é impuro, e muitas das vezes ela passa do limite e busca achar santidade em tudo. Vemos que a capa dessa lição nossa mostra um saleiro, e realmente é o saleiro que nós devemos nos espelhar dentro da palavra do Senhor, que Deus nos mostra o que é ser equilibrado. Porque se formos observar uma comida que ela está bem temperada, você não vê o sal que está nela, você sabe que ali está o sal. Dessa mesma forma deve ser nossa conduta cristã, aonde que nós estivermos. Se for dentro da igreja, se for dentro da nossa família, se for na faculdade, em outro lugar, que esse sal não possa ser um sal grosso, que não possa ser um sal que as pessoas se separam de nós, em vez de nós atrairmos elas para perto do Senhor. Amém? Pastor Elias, eu só quero fazer mais um comentário curtinho aqui. Eu achei tão interessante que o tema fala: quem despreza esse ensino não despreza o homem, mas sim a Deus. Isso é tão assim perigoso para nós que não gostamos de ensino da palavra de Deus, que nós não gostamos de estar sempre nas escolas aprendendo, porque talvez você fale: vou fazer o que lá? Irmãos, se você não tem interesse, você está desprezando, não é o homem não é o pastor de sua igreja. Você está desconsiderando o próprio Adonai. A palavra é dele. Se eu não gosto da palavra de Deus, eu também não gosto de Deus. Aí o que acontece? Eu não vou lá porque o irmão não tem nada lá hoje para mim. Realmente ele não tem não, mas Adonai tem. Então, se você achar que você não quer vir nos estudos, achando que você vai prejudicar o seu pastor, ou quem sei que estiver dando estudo, ou professor, você está enganado, meu irmão. Você está desprezando a própria palavra de Deus. É essa palavra que nós temos que estar com ela sempre
guardado nos nossos corações. Eu acho magnífico, eu vi uma pesquisa no outro dia, diz que 60% das pessoas que não creem na salvação, na igreja, 60%, não são dizimistas. Eu até notei isso na minha revista, me falar na sala de aula. Nunca leram a Bíblia por inteiro e não vão na culto de estudo. Só vão no culto domingo. E o Senhor foi generoso em dizer que elas vão para receber a palavra. Não vai não, para receber a palavra não. Elas vão para receber a bênção. Palavra não. Ninguém vai na igreja para receber palavra no culto de domingo. Primeiro que a palavra do culto de domingo ela é um mel na boca do povo, porque o povo não quer escutar a verdade. Verdade se escuta no culto de ensino, meu querido. Quer ouvir verdade? Vai no culto meio de semana. Amém. É verdade. Vamos continuar aqui no tópico de número 2. Nada é puro para os impuros, com o diácono Josias. Fica à vontade, meu querido. Nada é puro para os impuros. De fato, para os contaminados e infiéis, tudo que eles pensam e praticam é de má natureza. O motivo pelo qual nada é puro para os contaminados é porque confessam que conhecem a Deus, mas negam-o as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para a boa obra. Esses são hipócritas e maliciosos, pois dizem uma coisa e fazem outra. Eu acho interessante nesse tópico, você discutir na sua sala de aula, que o ato de falar e não praticar nos faz piores que os mundanos. Isso aqui é interessante. Por quê? Pergunta na sua sala, por quê? Porque se somos a imagem e semelhança de Deus, temos o dever de manifestar suas atitudes, suas obras e principalmente seu reino. Se eu falo e não faço, eu estou contradizendo o próprio reino de Deus aqui na terra. Eu tenho um péssimo testemunho e o meu péssimo testemunho gera nas pessoas uma atitude contrária ao Evangelho. O Evangelho significa Evangelion, que nós chamamos de boa nova. Logo, o Evangelho não vai ser boa nova, meu querido. Ele não é boa nova porque você não está levando boa nova para ninguém. O que tem de pessoas dando mau testemunho na igreja hoje, líderes principalmente. Então, se você fala e não faz, não surte efeito. Irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Eu acho tão interessante que se você hoje fizer uma pesquisa e falar assim, você conhece a Deus? Você é de Deus? Qual é a resposta? Todos são de Deus. Mas será que você faz a vontade de Deus? Será que esse conhecer seu não é um conhecer à distância? Que o texto que fala, confesso que conheço a Deus, mas nego as suas obras. Como eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas não posso fazer as obras dele. Qual é a obra dele? No mínimo, vir nos estudos, nas quartas, vir nas escolas dominicais, isso é o mínimo. Agora, fazer a obra de Deus, isso é o principal para cada um de nós. Jesus, ele veio, nos libertou da mão do inimigo, e nos deixou que não só, deixou o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos levando, cuidando de nós, para que nós possamos arrebanhar mais pessoas para o reino de Deus. Mas o que acontece? Eu sou salvo, e irmão lá, problema dele. Não. Se você tem convicção que o cristão tem que ter que ele é salvo, ele tem que aplicar a sua salvação e começar a buscar mais pessoas para ser salvos. Sempre eu gosto de falar que nós temos que aumentar pessoas para o céu e esvaziar o inferno. Isso é a função nossa aqui nessa terra. Agora, se eu não faço nada para a obra de Deus, como eu amo a Deus? Será que eu estou explorando Deus? Será que eu só estou querendo o melhor que Deus tem para nós? Será que eu só quero o bem bom? Mas na hora de eu estar ali preparando, visitando, aplicando a palavra de Deus, será que eu estou fazendo isso aí? Aí quando eu estou tudo bem na minha vida, eu estou glorificando a Deus. Quando vem a dificuldade, eu já não sou mais de Deus? Qual é o Deus mesmo que você quer servir?
Qual o Deus mesmo que você quer prosseguir sempre buscando a Ele? Irmãos, é coisa séria, não tem mais tempo mais de nós estar brincando, de brincar ser crente, mas não. Não tem mais tempo, o tempo já chegou. Agora, irmãos, qualquer momento, a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, tudo, Jesus vai vir buscar a sua igreja. E você, será que você está preparado para Jesus na hora que vier te buscar? Será que você está aplicando o evangelho dele, o evangelho genuíno? Você está aplicando a verdadeira palavra? Você está vendo algum vizinho seu, um amigo seu sofrendo? Será que você está falando e pregando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu? Então, irmão, nós temos que começar a refletir isso aí e pensar muito bem o que é fazer a obra de Deus. Em relação a isso aqui que o irmão Toninho está falando, a lição fala assim: nada é pura para os impuros. Eu vejo o seguinte, meus irmãos, que hoje na igreja nós temos um conceito que o cristão deva seguir. Se o cristão, se ele é realmente cristão, ele tem que ter uma vida cotidiana de oração, ele tem que ter leitura diária de Bíblia, e ele tem que ter uma conduta mostrada para o mundo, aquilo que ele está aprendendo na igreja. Agora, se nós formos observar nos dias de hoje, muitas igrejas estão perdendo esse sentido de que é a oração. Porque se você for observar, muitas igrejas não estão levando mais os membros dela à oração. E aqui fala, tudo é puro para os impuros. E muitas das vezes os impuros, eles querem o quê? Uma vida que só os deleites carnais dele seja exaltado. Ele busca mais as coisas carnais do que as coisas espirituais. E o que é espiritual para eles, eles acham que é frieza para a vida deles. Por exemplo, se você chama hoje muitas pessoas para orar na igreja, para eles 5 minutos já é eternidade. Se você chama as pessoas para não, hoje nós vamos separar meia hora a mais para estudar a palavra do Senhor, para eles aquilo ali é eternidade. Então tudo para eles se torna uma coisa muito difícil, mas se você for olhar o cotidiano da vida dele, ele só busca coisas que buscam o ego deles seja exaltado, a carne deles seja exaltada. Para eles o que é espiritual? É festejar, é pular. Isso não é espiritualidade, isso não é nada que influi na salvação do indivíduo. Vontade. Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros. Procuram viver segundo a palavra de Deus. Aqueles que vivem de modo santo não veem o mal em tudo. O que acontece? O camarada vai para a igreja, chega lá, ele não entra dentro da igreja. Ou às vezes vai lá dentro da igreja, sai, vai lá dentro, sai. O que acontece? Aí no final do culto ele fala assim: a pregação hoje foi ruim. Hoje esse pastor não está com nada. Hoje esse líder não está com nada. Mas o que acontece? Ele não ficou dentro da igreja, ele não cantou, ele não salmodiou, ele não ouviu. Tem razão, ele está falando isso, né? Então, ao meu ver aqui, Paulo, pelo que ele diz aqui, ele está certíssimo. Eu vejo isso como um panorama do que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão achando que vir à igreja é somente receber e não dar. Eu já falei isso no EBD aqui, sobre primeiro eu me entrego para depois eu receber. Primeiro eu entrego a adoração e eu recebo o companheirismo de Adonai. Quando eu me envolvo com Adonai, ele se envolve comigo. É o que nós chamamos de Vam Hakor, de ser abraçado pelo Espírito Santo. As pessoas não sabem o que é isso, querido. Eu vou continuar no tópico número 3, diz: conhecem a Deus, mas o negam com atitudes, como o presbítero Antônio. Fica à vontade, meu querido. Atualmente, muitos dizem conhecer a Deus. Porém, se olharmos para as suas atitudes, veremos que estes nunca conheceram ao Senhor. A nossa conduta revela a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. O que as pessoas aprendem com você ao observar a sua conduta na igreja é fora dela. Eu vou continuar aqui, Mateus 5, o versículo 16. Está aberto aí, Mateus 5, 16. Alguém abre bem rapidinho. Assim resplandeça a vossa luz. Repita de novo. Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que estais no céu. Assim resplandeça a vossa luz. Então entenda uma coisa aqui, professor. Lê esse texto na sala, Mateus 5,16, entenda uma coisa. Nós somos a manifestação de Deus aqui na terra. Logo, se temos um verso testemunhos, negamos a capacidade de salvação de Cristo aos povos da atualidade. Se eu tenho um verso testemunho, eu nego a salvação. Ela não acontece por causa do meu testemunho. Precisamos entender que somos responsáveis pelas almas do nosso tempo. É isso que a sala precisa entender. Nós somos responsáveis pelas almas em nosso tempo. Assim como os discípulos eram responsáveis pelas almas na época deles. Assim como Paulo também foi responsável. Assim como Timóteo foi responsável. Assim como Tito foi responsável. Assim como Yeshua foi responsável pelas almas daquele tempo. Querido, se a sua sala não entender que ela é responsável pelas almas nessa atualidade, é impossível evangelizar. Não adianta você levar estudo, não adianta você falar, não adianta você exortar. Querido, nós temos que entender que nós é quem saqueamos o inferno e povoamos o céu. Está sobre mim essa atitude, é sobre mim. O id é a todos, mas eu preciso entender o id antes de ir. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Em relação a resplandecer, Deus, eu volto àquela palavra que eu estava falando em relação ao sal. Tem muitas pessoas que hoje está dentro de muitos lugares, ele é como um agente secreto, é o 007 cristão, que não fazem nada para mostrar que ele é uma pessoa que está sendo um instrumento de Deus ali naquele lugar. E você que precisa ter uma vida de conduta cristã, lógico que nós temos que aprender e conhecer a Deus, mas depois que nós devemos aprender, nós devemos praticar, porque assim nós vamos atrair as pessoas que estão no mundo, porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão no mundo deprimidas, precisando do Senhor, precisando de ouvir uma palavra amiga, mas depende de você que está aí e precisa estar com o coração voltado para essas almas, com o coração voltado para se jogar, para dar sua vida, como o apóstolo Paulo deu, como o Tito, como o Timóteo deu, e assim Deus vai abençoar a sua vida cada dia mais. Eu vou continuar aqui, a conclusão diz: a administração de uma igreja requer a observância de preceitos e diretrizes emanadas da palavra de Deus, o maior e melhor manual de administração eclesiástica. Por isso, Paulo escreveu 3 cartas pastorais, visando o estabelecimento, a organização e o crescimento sadio da igreja do Senhor Jesus. Amado, tudo o que Adonai fez, tudo o que Ele criou, é para que nós possamos entender o nosso chamado. E principalmente nós precisamos entender que nós somos a imagem e semelhança dele. Logo, se nós nos envolvemos com as coisas dele, ele também se envolve conosco. Eu preciso entender o meu chamado, porque quando eu entendo o meu chamado, é muito mais fácil que as pessoas enxerguem a imagem e semelhança de Deus em mim, imperfeito, mas que entendeu que apesar da imperfeição, Ele me ama e quer me usar para o seu reino. Deus possa te abençoar. Considerações finais, meus amigos, fica à vontade, meus queridos. É um prazer mais uma vez, né? Lembrando que você é templo do Espírito Santo, sabe que você está com a morada do Altíssimo na sua vida, que onde que você passar, que Deus vai te abençoar, que Deus possa te abençoar cada dia mais e que você possa ter uma boa aula. Eu deixo aqui: a administração de uma igreja requer a observância e diretrizes emanadas da palavra de Deus. Então eu deixo aqui para os presbíteros, os diáconos, os pastores, para ter essa observância e preceitos e diretrizes para que mais almas sejam ganhas para o reino de Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo. Eu quero agradecer também ao professor Elias pelo convite, os demais obreiros que estão aqui ao meu lado, e falar para os irmãos, principalmente para os professores: dedica mais à palavra de Deus, aplica
a palavra de Deus para os irmãos, os alunos, com sabedoria que vem do Altíssimo. Estude a palavra de Deus. Nunca dá um estudo em sua congregação e faça uma leitura rápida ali e vá aplicar para a igreja, não. Pega a semana, pega os pontos fundamentais, aplica para a sua igreja ficar alimentada da palavra de Deus. Meu querido, eu me despeço de vocês com o nome Tito, que significa louvável. Logo, nós vamos ver que tudo que Tito faz é obediência e louvor ao próprio Deus. Há um texto muito bom em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós.